Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: o maracujá, cultura de clima tropical, é produzido cada vez mais ao sul do país e chegou a Santa Catarina. Bom para pequenas propriedades pelo valor agregado. Quem investiu na fruta não se arrepende. Fazenda Urbana leva a agricultura para dentro da cidade de São Paulo. O ambiente controlado permite a produção de toneladas de alimentos frescos no meio do principal mercado consumidor. Uma novidade do açaí se espalha pelo país. Além da polpa, o caroço é torrado, moído e preparado como café. Saborosa, a bebida é uma alternativa para quem precisa evitar a cafeína e ainda faz bem para a saúde. Persistência da seca no Mato Grosso do Sul faz agricultor apelar para a irrigação. A festa da Exposul, um dos principais eventos do agro no Centro-Oeste. O Agrocultura está começando. Será que o maracujá, fruta de clima tropical, pode ser produzido em regiões subtropicais de clima mais frio? A resposta é sim. E pomares de maracujá estão surgindo cada vez mais ao sul do país. Vamos conhecer um pequeno produtor de Santa Catarina que está mais do que satisfeito com a produtividade e os lucros da cultura, como mostra pra gente a repórter Grace Sauer. Por aqui, os maracujás estão graúdos. Alguns chegam perto de 1 quilo, indicativo de uma ótima safra, apesar do excesso de chuva no início. As mamangavas, que circulam entre uma flor e outra, têm papel fundamental na polinização, que vai garantir a boa produtividade. O seu Nilvo, que cultiva maracujás há alguns anos, na localidade de Barra Cobra Sul, está satisfeito com o resultado. A variedade é a Catarina, voltada para a produção de suco e vendida para uma rede de supermercados da região que leva os frutos para fora do Alto Vale também. Daqui é especialmente para suco, né? Polpa, né? E para comer assim tem gente que come, mas chega a chorar porque é azedo, né? Ele é igual limão, né? Então eu não gosto, mas eu gosto muito do suco desse aqui, né? Então, mais uma questão que é bom disso aqui, porque você não perde uma fruta. Isso aqui, a partir do momento que você colheu, pode ficar 8 dias aqui no chão aqui, tu recolhe a polpa, é a mesma coisa. E nós temos uma vantagem, nós temos uma fábrica de polpa no município, que é o Edson Sotos, aqui em cima, que fabrica polpa. Então, o que é bom, nós mandamos para o mercado da região aqui, Florianópolis, e o que é esse sistema refugo, ele pega tudo para fazer a polpa. Então, o que você colher, você vende, né? Esse é o importante. Né? O produtor tem aqui 4.500 pés plantados em 1,5 hectares. No ano passado, chegou a colher 51 toneladas de maracujá. Cada pé produziu em média 12,5 kg. Desta vez, a expectativa é que haja uma redução por conta do clima no início da safra. Acredito que não deu o que deu ano passado. Devido, nós tivemos setembro, outubro, novembro, dezembro, praticamente só chuva. Eu até me admiro que ainda isso aqui é uma planta tão resistente que ainda estamos colhendo, porque ela é de um ciclo muito longo, né? Porque o normal é começar a colher em dezembro, final de dezembro, vai até junho, são 6 meses de colheita. E esse ano comecemos em fevereiro a colher. Tem pedaços ali em cima, a gente pensou até em abandonar. Ele não abandonou porque a gente se criou na roça. E a gente sabe que nem tudo é como você quer. Mas mesmo assim ainda estamos satisfeitos, realmente. E o cultivo exige muita dedicação do produtor. A mão de obra não é pouca. Todo ano ele tem que começar do zero o plantio. A exemplo de outras culturas, como a soja, a produção de maracujá também precisa respeitar o vazio sanitário aqui em Santa Catarina, por lei. Esse período geralmente vai de julho a agosto. Então, quando chega essa época, todos os pés de maracujá aqui da propriedade do seu Nilvo são cortados e depois ele espera então a liberação da Cidasc para iniciar o novo plantio. É uma lei do Estado que, através da Cidasc, que quem fiscaliza é a Cidasc, e é devido às doenças, que no sul do estado deu muito, de entrada com o vazio sanitário, resolveu grande parte de doença para amenizar isso ali. Então é menos tratamento, o endurecimento da fruta vem com esse tipo, se tu não fizer, e isso só dá prejuízo para você. Se você vai fazendo corretamente, não tem problema. O lucro é garantido. Né?
respeitar o vazio, fazer direitinho para garantir uma produção boa também. Com certeza, e para não ter problema com os homens da lei, né? Neste ano, o seu Nilvo voltou a cultivar os frutos em sistema de varal para facilitar o manejo, diferente do método de cobertura utilizado antes. Porque a planta vai te ensinando o que você deve fazer. E tu tem que fazer sempre pelo mais fácil e o correto. Porque se você botar cobertura por cima aqui, ó, ele automaticamente vai baixando. E para vocês fazerem um tratamento, para nós andar aqui dentro para a colheita, você tem que andar de croca aí por dentro. Ou fazer muito alto. Então eu resolvi tirar o arame fora para facilitar. E a própria pulverização é melhor para fazer. Tu pulveriza dos dois lados e o outro tem que pulverizar de baixo para cima. Então foi a experiência que a gente fez. Primeiro fazer assim, primeiro tinha varal, depois fiz a cobertura, arranquei de novo. E hoje estamos trabalhando nesse sistema aqui que é bem melhor, né? E todo o processo produtivo tem que seguir à risca as normas sanitárias, como o uso de produtos específicos para a cultura. Apesar de todas as exigências, o seu Nilvo está realizado com a escolha que fez. E como todo produtor rural, mantém o otimismo a cada safra. Estou com 67 anos, sempre trabalhei na roça, foi a coisa melhor que eu fiz na roça até hoje, né? É bastante trabalho, mas um trabalho leve, um trabalho limpo e um retorno garantido. Eu cuido da área de produção e o Fábio, que é meu filho, ele cuida da área comercial. Então, caminhando junto, ele numa área ou na outra, ele me ajuda aqui também, claro, também se for preciso vender, eu sei vender também, mas eu gosto de estar aqui dentro. Todo dia, passando aqui dentro, já é uma satisfação para a gente. Não existe hoje, para quem cuida, igual a gente cuida da lavoura, um retorno assim de imediato por área do que o maracujá. Isso eu nunca imaginava. E é satisfatório. Então é gostar do que faz. E veja a seguir. A agricultura no meio da metrópole. Conheça uma fazenda urbana que produz alimentos dentro de São Paulo. E ainda, persistência da seca no Mato Grosso do Sul faz agricultor apelar para a irrigação. O Agrocultura volta em instantes. Confira agora as principais notícias do campo. A festa da Exposul, um dos principais eventos do agro no Centro-Oeste. Calor aumenta o uso da irrigação em Mato Grosso do Sul. Fortes ondas de calor, tempo extremamente seco, características climáticas antes pouco comuns nesta época do ano em Mato Grosso do Sul têm se tornado corriqueiras. E por conta dessa condição, o agricultor precisou adaptar o sistema de plantio para os mais diversos cultivares. Uma das soluções foi a irrigação da lavoura, promovendo o desenvolvimento sustentável, potencializando assim a produção. Cada vez mais a gente tá testemunhando a safrinha de milho desse ano. A gente acabou de testemunhar a safra de soja, como foi difícil lidar nessas duas safras com o calor acima do normal e com a irregularidade das chuvas. Ora com a falta das chuvas e a hora com a desigualdade delas. Num talhão chove e no vizinho não chove. Então, produção agropecuária no Mato Grosso do Sul, de fato, vive este novo normal. Os cenários de mudanças climáticas estão aí, eles já fazem parte do presente e a tendência é que esse novo normal nas próximas décadas seja isso que a gente está experimentando. Irrigação e sustentabilidade, eles não são antagônicos. Irrigar não é não ser sustentável. Não ser sustentável é fazer como não se deve. A irrigação pode muito bem servir à conservação dos recursos hídricos. Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de grãos do país. Apenas no ano passado, a produção agrícola foi de mais de 72 milhões de toneladas, distribuídas em quase 7 milhões de hectares. A agricultura do estado é baseada principalmente no cultivo de milho, trigo, feijão, mandioca, amendoim, arroz e soja. A Exposul é uma grande vitrine para o que há de melhor na produção rural. Foram 6 dias de palestras, vendas, leilões de gado e rodeios, comemorando a 30ª edição da exposição em Chapadão do Sul. O evento, que se atualiza a cada ano e trouxe novidades em 2024, a agricultura familiar também teve o seu espaço garantido. Realizada pelo Sindicato Rural de Chapadão do Sul, a Exposul deste ano movimentou cerca de 20 milhões de reais em negócios e contou com shows musicais com grandes nomes da música sertaneja.
Tecnologia e sustentabilidade também marcaram presença na exposição. Essa colheitadeira com uma tecnologia diferenciada para quem opera através de uma tela sensível ao toque, que funciona tão bem quanto a de um smartphone. Um monitor muito intuitivo e prático para mexer nela, muito similar ao de um smartphone. Então essa inteligência artificial, momento a momento, ela vai te fazendo a sugestão de como melhor operar a máquina para ela se tornar uma operação mais eficiente, uma operação mais sustentável dentro da lavoura. Em um espaço de aproximadamente 9 hectares na zona urbana de Chapadão do Sul, a Exposul recebeu aproximadamente cerca de 10 mil pessoas por dia, movimentando a economia do município e de cidades vizinhas. A Exposul também é muito importante para a região, na economia, principalmente na hoteleira. Todos os hotéis de Chapadão do Sul, lotação 100%, e muitos visitantes tiveram que ficar em Cacilândia, Paraíso, Costa Rica e Chapadão do Céu. Então, todo mundo ganha com a Exposul. O Brasil tem aproximadamente 28 milhões de hectares de pastagens plantadas, com níveis de degradação que variam de médio a severo, mas que apresentam potencial para a utilização em agricultura e reflorestamento, dentre outras atividades. Mato Grosso do Sul possui um total de 30 milhões de hectares utilizados como pastagem, sejam elas naturais ou cultivadas. Mas, para cada 2 hectares formados com pasto, um apresenta algum grau de degradação. Essa situação confere ao estado a 3ª maior área degradada do país, mas com aptidão para conversão agrícola. O Dr. Haroldo Queiroz, da Embrapa Gado de Corte, explica pra gente alguns cuidados que os produtores precisam ter. Para não degradar, primeiro, é preciso manejar corretamente com a quantidade de animais certa para a quantidade de forragem disponível. Em segundo, é necessário colocar nutrientes no solo todo ano, repor a quantidade de fertilizante que as plantas extraíram. Então, manejo correto, adubação correto, controle das eventuais invasoras e controle de pragas. Falando é simples, mas há um custo que dificulta a reposição dos nutrientes no solo, o produtor deixa de adubar e a pastagem acaba entrando em degradação. E quais são os primeiros sinais que o produtor deve notar para não chegar a esse nível de degradação das pastagens dele? Sim, existe um sintoma que seria fácil, que é a redução na capacidade de suporte. A cada ano, aquela área aguenta menos animais ali dentro. Outro, mas esse é um sintoma indireto e às vezes o produtor não mede, não quantifica os animais que estão na área e o tempo que eles ocupam a área. Segundo, é o surgimento de invasoras. Você começa a perceber que parte do solo não está coberto por pastagem, está coberto por outras plantas que não servem de alimento. E terceiro, o surgimento de solo descoberto. Quer dizer, o solo começa a ficar pelado e se não é pasto, é invasora que tem ali. Esses são os principais sintomas. E quem já está com um processo avançado de degradação, quais os cuidados? O uso das culturas, principalmente, permite você abater os custos da reforma que são altos. Então, você pode ou arrendar para um terceiro que venha plantar soja e nesse momento, para plantar soja, ele vai colocar o calcário, vai aplicar o fósforo, vai aplicar potássio e o solo tem a sua fertilidade recuperada. Nos 3, 4, 5 anos do contrato, anualmente o produtor de soja vai pôr fertilizante na área. No final, o produtor tem a área recuperada. E qual que é a sua opinião nessa questão do reflorestamento, dos produtores usarem essa pastagem degradadas para fazer o reflorestamento? Essa é uma opção econômica que a região que tem produção de celulose, que tem fábricas de papel, pode ter. Mas é uma opção com eucalipto aí por 20, por 30 anos. Então, é uma decisão que ele pode pegar uma parte da área da fazenda, metade, 30%, converter em eucalipto e usar a renda do eucalipto para recuperar o restante da pastagem que está degradada, aquela que não foi arrendada para o eucalipto. É uma das opções disponíveis. Essa opção da floresta, além de floresta isolada, o produtor tem a opção de trabalhar um sistema silvopastoril, áreas que tenha ruas de eucalipto com faixas de pastagem no meio.
Veja agora outras notícias do campo. Fazenda Urbana produz alimentos frescos no meio de São Paulo. Quem olha esse galpão na zona oeste de São Paulo, nem imagina o que tem aí dentro. Eu jurava que era uma empresa de transportes. Uma metalúrgica? Antes aí era uma empresa de distribuidora. Se eu falar pra vocês que aí dentro tem uma fazenda. Sério? Não dá pra acreditar, né? Mas essa não é uma fazenda qualquer, é uma fazenda vertical. Aqui, as alfaces e outras pequenas hortaliças são produzidas assim, em prateleiras de 10 metros de altura. As plantas ficam em contato direto com a água, num processo chamado de hidroponia, e recebem essa iluminação especial, que mistura tons de azul e vermelho, deixando o ambiente rosa. A função dessa luz para as plantas, é principalmente para promover o processo de fotossíntese e crescimento e, consequentemente, a absorção de nutrientes. Nossa alface demora mais ou menos de 49 a 50 dias. Se a gente for comparar com um campo, em até mais ou menos 90 dias, outras 60 dias. O conceito de fazendas verticais surgiu no final da década de 90 nos Estados Unidos, mas só foi se popularizar a partir de 2010. Uma de suas grandes vantagens é que o modelo usa uma área muito menor do que a do campo para a produção da mesma quantidade de alimentos. Uma ideia que aponta para o futuro, já que, segundo a ONU, o mundo perde 24 bilhões de toneladas de solo fértil todos os anos. A gente consegue reaproveitar a água, a solução nutritiva, os sais minerais de uma forma mais eficiente, reduzindo bastante então o consumo desses insumos, A gente consegue fazer uma produção sem uso de agrotóxicos, defensivos, enfim. Apesar dos benefícios na produção, o custo de uma fazenda como essa é alto, já que ela depende de um ambiente climatizado, além da iluminação artificial. Daí, o sistema torna-se pouco vantajoso para o cultivo de alguns tipos de vegetais. Dependendo do tipo de planta que você comercializa, você também vai conseguir ter uma qualidade de matéria-prima superior, justamente pelo fato de a gente controlar todos os fatores. Porém, essas plantas realmente devem ter elevado valor agregado no mercado, justamente porque o sistema é muito mais caro em relação ao campo. E veja em instantes, cultivo do açaí se espalha e o caroço torrado como café é a nova opção de sabor e renda para o fruto. O Agrocultura volta já já. O açaí é uma fruta típica da região amazônica, mas aos poucos se espalha pelo país. E se engana quem pensa que do açaí se aproveita apenas a polpa. Olha só o que o repórter Bruno Faustino descobriu na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Açaí, uma riqueza da floresta amazônica. Além de saboroso, o açaí traz muitos benefícios para a saúde. O açaí é riquíssimo em nutrientes, inclusive ele faz parte das minhas prescrições com frequência, porque ele tem muito antioxidante, tem uma quantidade calórica baixa, isso é uma informação que vale a pena a gente frisar. O açaí em si não tem muita caloria, o que tem caloria é o xarope que é adicionado ao açaí. Então o açaí pode e deve fazer parte da prescrição dietética da maioria das pessoas. Tem muito ferro, tem muito cálcio, tem muita fibra, riquíssimo em antioxidante, então ajuda no combate ao colesterol alto. É interessante para quem tem diabetes, para dietas saudáveis, qualidade de vida, maravilhoso. E quem poderia imaginar que essa frutinha aí fosse cair no gosto do brasileiro e se espalhar país afora? Olha o açaí aí, em pleno Espírito Santo. Esse é o Cleiton, um empreendedor rural que viu no açaí um negócio. A princípio eu não pensei, nunca passou na minha cabeça se eu mexer com açaí. Eu gostaria de fazer açaí para me comer. Aí numa das viagens minhas que eu fiz para o Macapá, aí eu vi lá que toda esquina eles vendiam açaí também. Comprei uma despolpadeira e trouxe para o Espírito Santo e falei, se um dia eu achar açaí aqui eu vou fazer para me comer o ano todo. Aí veio que comecei a produzir, a vender nas feiras. E a minha esposa deu a ideia de vender nas feiras, que a princípio eu queria só para mim. Aí a gente passou a vender nas feiras, consegui alguns clientes. E dessas vezes, um desses clientes que comprava polpa de açaí na minha mão, ele disse que a sua esposa tinha diabetes e tudo, que se eu
começasse a fazer um café de açaí, uma bebida semelhante, né, com café, que ele compraria na minha mão. Aí eu comecei a produzir para atender, aliás, um cliente. E as pessoas começaram a ter curiosidade, a gostar do produto. E hoje está fazendo sucesso aí no Espírito Santo, graças a Deus por isso. Mas para colher os grãos lá em cima, no alto da palmeira, é preciso muita habilidade. Muita mesmo. Tinha chegado até a fazer um pé de ferro, que eu mexo com solda também. Só que era muito pesado, eu sofria muito para subir. Aí depois um amigo meu que já subia pé de açaí, falou, não rapaz, seu biotipo é de subir pé de açaí, tenta aqui, vai conseguir. Aí eu peguei a peconha dele, comecei a treinar e comecei a conseguir fazer a subida. E eu senti uma coisa de uma liberdade, né? Porque é muito gostoso você conseguir fazer algo sem depender do próximo, né? E graças a Deus eu aprendi aperfeiçoando cada dia aí e fazendo a nossa alegria, que eu faço isso por paixão, eu amo açaí. Hoje você tem quantos pés de açaí, em quantas propriedades próprias e arrendadas e quanto você consegue colher de açaí? Tem mais ou menos 6 a 8 roças aí no Espírito Santo aqui, Viana, Guarapari, Fundão. Então várias cidades aí já tem açaí que eu tenho colhido. Domingo Martins também. E aproximadamente eu consigo pegar uns 6 mil quilos de açaí. O período de safra do açaí geralmente ele começa de janeiro até junho, mais ou menos. Você tem que fazer umas 3 vezes de colheita. Você começa ali em fevereiro, depois você volta em março, abril. E agora nessa maio, junho você está concluindo a colheita do açaí. Depois de colhido, a gente precisa ensacar os grãos de açaí, porque agora todos eles serão levados para uma agroindústria familiar que funciona lá na casa do Cleito. Aqui o açaí é selecionado e vira polpa. Tudo é guardado em freezers. Já os grãos vão para o terreiro para secar ao sol. Cleiton, quanto tempo esse grão fica aqui no terreiro secando? Então, aproximadamente umas 12 horas da parte clara do dia, que o sol está bem, eu sempre vou removendo aqui, passando o rodo para virar, para ter uma secagem bem uniforme, entendeu? Ele chega assim, bem úmido, né? Bem preto, ele chega bem preto, úmido. Bem molhadão. Uhum. E depois, quando ele está seco, ele já fica meio claro assim, tá vendo? E a gente percebe, Cleiton, que aqui também vai formando um pozinho no fundo do terreiro, né? Esse pozinho não é aproveitado. A princípio a gente não está aproveitando ele, que eu faço a peneiração desse pó para o caroço ficar mais limpinho. Agora esse pó que está saindo a gente já pensa em fazer em adubo orgânico, que diz que é bom para orquídea. Então esse é o plano nosso de que sobra bastante o pó, né? Que você tem que fazer essa peneiração aqui dos grãos para depois ele para virar tirar toda essa fibra e depois ele fazer a torrefação. E o que interessa pra gente, o que vai lá pra torrefação, é o que tá aqui dentro desse grão. Sim, aqui é a semente dele e depois que tira essa fibra, fica só a semente mesmo, pura. Entendi. Né? Você pode ver que a fibra dela sai, né? Aí você tira essa fibra na peneiração e depois vai esse grão, ele faz a torrefação dele, para depois ir moer. O processo de torra dos grãos de açaí é bem parecido com o do café tradicional. Eu ligo o torrefador, ele chega a 100 graus. Depois de 100 graus eu consigo colocar aí 90 quilos de grãos para fazer a torrefação. Então ele dura mais ou menos por volta de umas 2 horas a 2h40 para chegar de 100 graus até 250 graus. Quando chega a 250 graus ele já está no ponto. A única diferença é que o grão do café de açaí, ele tem aqueles peluzinhos, né? Que a gente passa ali pela peneiração, mas ele só vai limpar por completo depois que ele entra nessa máquina. Então, esse pelo todo ele é extraído e depois fica só o grão aí, de torrado, fica só o grão, sem aquele pelo, e dá uma qualidade melhor ainda no produto, com o sabor fica bem mais saudável e mais de uma qualidade melhor. Depois de torrados, os grãos são moídos e embalados. Está pronto o café de açaí. Enfim, chegou a hora mais esperada, hora de experimentar o café de açaí. Vambora, me acompanha? Bora, no café? Vou servir primeiro você. Ó. Parece café mesmo. A cor é de café, o cheiro é de café. Vou fazer um brinde, né? Um brinde. Rapaz, é bom. É bom, lembra muito café. Lembra muito café. Pode tomar ele sem Ele açúcar. é mais suave. A gente está tomando aqui sem açúcar. E não faz diferença nenhuma para o café tradicional. É muito bom. Quais são os próximos planos, Cleiton? Então, aonde você espera chegar? Então, eu sou um cara muito sonhador e a gente sempre tem que
sonhar em expandir. O meu sonho é virar um polo industrial aqui do açaí, do café de açaí em Viana, aumentar a minha fábrica ali para baixo, fazer uma construção maior, para aumentar a produção também, para poder atender não só Viana, o Espírito Santo, mas também o Brasil, né? Onde precisar do café de açaí, que tem feito muito sucesso na vida das pessoas, através das vitaminas, das propriedades que esse café de açaí tem para a nossa saúde. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.